Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus que vai gerar uma profunda mudança em sua vida. Aqui e agora eu vou entregar a segunda parte da mensagem Atitudes da Igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. Pense nisso. Muito bem, você conseguiu viver o presente extraordinário nas áreas mais importantes da sua vida: mental, emocional e espiritual. Siga em frente agora com Cristo Jesus. Você tem Cristo Jesus, o Filho de Deus, e tudo o que é necessário para se sentir feliz está preparado para a segunda vinda de Cristo Jesus. Eu fico imaginando. O apóstolo São Paulo fala sobre as atitudes da igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. Vamos recordar alguns detalhes. É uma atitude de expectativa, é uma atitude de vigilância. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 7 a 11. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, Cristo Jesus. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A Bíblia diz, e eu acredito, atitudes da igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus faz bem para a sua alma. Eu fico imaginando, esta vigilância é efetiva por uma transformação moral. Agora o apóstolo São Paulo formula um contraste. O desejo do apóstolo São Paulo é que, em vez dos seus leitores se encherem de vã curiosidade, ficassem preparados. Embora os salvos não sabiam quando Cristo Jesus vai voltar, o dia da segunda vinda de Cristo Jesus não os apanhará despreparados. Eles, os salvos em Cristo Jesus, terão azeite em suas lâmpadas. Eles, os salvos em Cristo Jesus,
estarão esperando a vinda do noivo. Eles sairão ao encontro do noivo. Que dia de glória será! O apóstolo São Paulo disse que houve uma mudança em nossa vida. Vivíamos nas trevas, éramos filhos das trevas, éramos escravizados pelo pecado, vivíamos dominados pelo príncipe das trevas, mas agora, em Cristo Jesus, fomos arrancados do império das trevas. Agora, em Cristo Jesus, fomos libertos do pecado. Agora, em Cristo Jesus, somos filhos da luz, somos luz, vivemos na luz. Aguardamos a segunda vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador, com alegria, com entusiasmo. Eu e você amamos a segunda vinda de Cristo Jesus, o Nazareno. A segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho de Deus, será dia de luz e não de trevas. Você já parou para pensar nisso? Os salvos em Cristo Jesus estão prontos e preparados para a segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Nazareno. Os cristãos foram transformados. Eles, os cristãos, não vivem apenas de aparências como as 10 virgens nécias. Eles, os cristãos, os salvos em Cristo Jesus, não deixaram para se preparar de última hora. Eles, os cristãos, os salvos em Cristo Jesus, fizeram apenas mudanças externas. Eles, os salvos em Cristo Jesus, os cristãos, foram transformados radicalmente pelo Espírito Santo através do Evangelho, como a luz se diferencia das trevas e a luz da noite. Você já parou para pensar nisso? Atitudes da Igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. Faz bem para a sua alma. Eu fico pensando, esta vigilância deve ser constante. O apóstolo São Paulo exorta sobre o perigo de dormir como os demais que vivem nas trevas. Dormir significa viver como se nunca houvesse de vir um dia de juízo. O apóstolo São Paulo fala sobre a necessidade de vigiar, estar atento, viver com os olhos espirituais abertos, de observar os avisos contidos na palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus, a Bíblia. Devemos estar preparados e atentarmos para as promessas infalíveis de Cristo Jesus. Devemos estar vigilantes, devemos viver em obediência, sabendo que o dia do juízo se aproxima. O apóstolo São Paulo fala também da necessidade de ser sóbrio, de estar em total controle pessoal e domínio próprio, em contraste com aqueles que se embriagam e ficam fora de controle, não se apercebendo dos perigos à sua volta.
eu fico imaginando, ser sóbrio não é estar cheio de curiosidade nem diferente, mas preparado. Devemos andar com Deus todo dia. Devemos ser sensíveis às orientações da Palavra de Deus, a Bíblia. Atitudes da Igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus fortalece a sua fé e faz bem para a sua alma. Pense comigo. Você pode ter aqui e agora uma atitude de coragem limitante. Você pode ter aqui agora atitude de coragem militante em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Mude o pensamento, mude o comportamento. Pense comigo, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo Jesus, não como espectadores passivos, mas como soldados militantes. Eu fico imaginando, a posição cristã é de enfrentamento. Aguardamos a segunda vinda de Cristo Jesus, não vestido vestes ascensionais, mas entrando no campo de combate como soldado de Cristo Jesus. Devemos lutar para acordar os que estão dormindo. Devemos vigiar para que o inimigo não nos enrede com suas astúcias. Eu fico imaginando, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo Jesus, revestindo-nos das 3 virtudes cristãs cardeais: fé, esperança e amor. Devemos entrar em campo de batalha para ter uma fé viva e operante que nos faça agir em nome de Deus, um amor profundo por Deus e pelo próximo, em uma esperança gloriosa da salvação que nos está preparada por Cristo Jesus, o Filho de Deus. Devemos usar essa armadura apropriada na batalha na qual estamos empenhados. Pense comigo. Ouça aqui e agora a quarta atitude da Igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. Uma atitude de confiança na recompensa eterna como a bênção suprema e final da Igreja. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 a 11: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense comigo, esta bênção é
divinamente providenciada por Cristo Jesus. A minha e a sua salvação não nos foi dada como resultado dos nossos méritos ou obras, mas como destinação do próprio Deus. A obtenção da salvação ocorre mediante Cristo Jesus. Depende daquilo que ele, Cristo Jesus, já fez, e não de qualquer coisa que possamos fazer. Desde o início até o fim, a salvação depende do ato de Deus em Cristo Jesus, o Nazareno. Pense nisso. Atitudes da Igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. Promove a sua fé e faz bem para a sua alma. É uma atitude de confiança na recompensa eterna com a bênção suprema e final da Igreja. Esta bênção consiste em um contraste. Esta bênção consiste em uma constante comunhão com Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo diz que tantos os que estão vivos, os que vigiam, como os que morrem ou dormem, estão em união com Cristo Jesus. Estamos unidos em Cristo Jesus agora e estaremos unidos com Ele, Cristo Jesus, no céu. Estamos em Cristo Jesus, já morremos com Ele, Cristo Jesus, já ressuscitamos com Ele, Cristo Jesus, já estamos assentados nas regiões celestes com Ele, Cristo Jesus, estaremos com Ele, Cristo Jesus, para sempre. Louvado seja Deus. Pense comigo. A razão porque eu e você, os cristãos, podemos aguardar a salvação e não a ira, acha-se na pessoa de Cristo Jesus, que morreu por nós. Através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, aconteceu algo extraordinário que transformou o destino dos que creem. Pense nisso. Se Cristo Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, teríamos sido destinados para a ira. Não podemos separar teologia da cruz da teologia da glória. Cristo Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Pense nisso. Esta confiança na herança dessas bênçãos encoraja a edificação mútua. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11.
Pense comigo. O cristão não se edifica a si mesmo. Ele, o cristão, é edificado por outros. O crescimento espiritual, mental e emocional da igreja depende da contribuição de cada um dos membros. Precisamos encorajar uns aos outros com respeito ao nosso futuro. Nossa pátria não está aqui. Nosso destino é a glória. Nosso destino é o céu, para estarmos com Cristo Jesus para sempre, em toda a eternidade. Pense nisso. Agora, ouça fatos marcantes do tempo do fim. Uma descrição da grande tribulação. É uma descrição do período da ascensão e queda do anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus e da sua igreja. Ele, o arqui-inimigo de Cristo Jesus, se levantará na força de Satanás. Ele se oporá a Cristo Jesus, querendo ao mesmo tempo ser adorado em lugar de Cristo Jesus. O anticristo vai blasfemar contra Deus e magoar e matar os santos do Altíssimo. Ele, o arqui-inimigo de Cristo Jesus, vai ser adorado em todo o mundo, por todos aqueles que não têm o selo de Deus. Ele, o arqui-inimigo de Cristo Jesus, vai perseguir e matar muitos cristãos. Pense comigo. A singularidade da grande tribulação. Esse tempo será a grande tribulação. Será um tempo de angústias sem precedentes na história. Esse tempo é descrito como o pouco tempo de Satanás, a grande apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade e a grande tribulação. A Bíblia revela através do profeta Daniel. E ele vê não apenas a perseguição do anticristo, mas também o seu fim, a sua derrota. Os dias mais tenebrosos da história estão pela frente. Preparem-se para a segunda vinda de Cristo Jesus. Ouça agora uma descrição do grande livramento do povo de Deus. Mesmo nesse tempo angustioso, Deus em Cristo Jesus está no controle da história. Seus anjos estão trabalhando em favor da igreja, a noiva de Cristo Jesus. O arcanjo Miguel será o defensor do povo de Deus. Os anjos trabalham em favor da igreja, a noiva de Cristo Jesus. A vitória e o livramento da igreja, a noiva de Cristo Jesus, dar-se-ão na segunda vinda de Cristo Jesus, e ele virá quando se ouvir a voz do arcanjo. Os anjos recolherão os escolhidos de Deus do meio
da grande tribulação. A Bíblia diz no livro de Mateus 24, 29 a 31. Vale a pena ouvir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você consegue imaginar cada detalhe desta profecia? Eu consigo. O povo de Deus, a Igreja de Cristo Jesus, a sua noiva, não será poupada da grande tribulação, mas na grande tribulação, no tempo da maior e mais intensa perseguição contra a Igreja de Cristo, a noiva do Senhor, é que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, a libertará e a levará salva para o seu reino celestial. Que dia de glória será! A Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um grande tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. A Bíblia diz, eu acredito. Pense comigo. Uma descrição da salvação pela graça. Há uma distinção clara entre os salvos e os perdidos, os condenados. Os salvos têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso não por méritos ou obras. Pelas obras ninguém poderá ser salvo. Mas aqueles que foram amados por Deus, selados por Deus, cujos nomes estão no livro de Deus, esses serão salvos. Como está a sua alma diante de Deus? Você tem certeza que o seu nome estará escrito no livro de Deus? Entregue agora sua alma para Cristo Jesus para ter essa convicção de fé e certeza. Cristo Jesus fez referência a esse livro da vida, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem,
e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Cristo Jesus disse, e eu acredito. O apóstolo João se referiu a esse mesmo livro quando escreveu sobre o julgamento final. Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você já parou para pensar nisso? Há um livro com o nome de pessoas neles. É o nome daqueles a quem Deus amou eternamente e por quem deu o seu Filho, Cristo Jesus. São as ovelhas por quem Cristo Jesus morreu, aquele que o seu Espírito Santo chamou para crerem e serem salvos. Esse é o povo que vai desfrutar desse glorioso livramento, que dia de glória será. Naquele dia, nada vai nos importar, a não ser o fato de termos o nome no livro da vida de Deus. Não daremos mais importância à nossa reputação ou realizações. Nossas posses não terão valor. Somente nossa aceitação por Deus nos importará. O dia da derrota do anticristo será o dia da vitória triunfal da Igreja de Deus, a sua noiva. Atitudes da Igreja em relação à segunda vinda de Cristo Jesus faz bem para a sua alma e promove a sua fé. Pense comigo. Atitude de expectativa, atitude de vigilância, atitude de coragem militante, atitude de confiança na recompensa eterna como a bênção suprema e final da Igreja. E você que está me ouvindo, que tal você aqui agora entregar a sua alma para o Filho de Deus, Cristo Jesus? Vem agora para Cristo Jesus. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Onde você estará? Entre os salvos, com os nomes escritos no livro da vida, ou entre os condenados? Pense nisso. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado.